E hoje eu queria trazer este tema. Uma igreja para hoje é uma igreja inteligente. E nós vamos saber por quê. O texto escolhido está em Atos 16, do versículo 17, do versículo 16 ao 31. Eu vou fazer a leitura aqui. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça todos os dias entre os que ali se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer este tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Então, tomando consigo, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas, posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas? Queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo os vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura, tateando, o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Amém. Eu tenho um amigo muito querido lá no Rio Grande do Sul, um pastor, qual tive a oportunidade de conviver com ele. Até da última vez que eu fui para lá, eu o procurei, para conversar, e o relacionamento que nós tivemos ali foi interessante. Eu um dia encontrei com ele e eu percebi muito desanimado. Ele estava a ponto de abandonar as suas ovelhas, a sua igreja, e voltar ao sítio da sua mãe para cuidar do gado. A sua igreja estava em decadência, a sua igreja estava diminuindo, as pessoas estavam saindo, ele estava extenuado, emocionalmente abalado, num estresse, e eu disse: vamos conversar. Então, semanalmente eu o visitava e tomávamos o chimarrão, e orávamos juntos, e eu conversava sobre a igreja.
e dava alguns conselhos para ele, indiquei alguns livros, ele tomou gosto pela leitura, coisa que não era o seu hábito, e ele foi se revigorando, se reanimando, e depois eu voltei aqui para Sorocaba, e num desses anos que eu estava aqui, ele manda uma foto da nova fachada da igreja dele, do novo piso que ele colocou no templo. Ou seja, ninguém consegue fazer uma reforma nesse nível se não estiver revitalizado e revitalizada a igreja, né? Então fiquei muito feliz de poder participar desse processo da revitalização do meu amigo. Isso porque eu faço parte de um grupo que pensa o ministério pastoral, o cuidado pastoral. Nós sabemos que pastores doentes matam a igreja, e que pastores revitalizados revitalizam a igreja. Mas também nesse grupo nós pensamos e estudamos a igreja, as tendências da igreja, os livros que falam sobre a igreja no mundo, o que os pastores que estão fazendo com que a igreja prospere, o que eles estão escrevendo, o que eles estão falando, os missiólogos, o que eles estão falando. Tudo isso para quê? Para que a igreja seja atual, para que a igreja seja relevante no contexto urbano no qual ela vive, para que a igreja faça sentido em pleno século 21, na sociedade em que nós temos hoje, pós-moderna. E eu não tenho dúvidas que as igrejas que não conseguirem fazer essa leitura de que a sociedade mudou, de que o mundo mudou, de que o jovem mudou, de que as crianças mudaram, de que a família mudou, de que até os idosos mudaram. Essas igrejas que não conseguirem fazer essa leitura, elas estão fadadas a fechar as suas portas por falta de gente. Por quê? Porque a maneira de ser dessas igrejas fazem sentido para os que estão dentro da igreja, mas está deixando de fazer sentido para os de fora da igreja. Morrerão abraçadas com o seu tradicionalismo. Eu quero pontuar aqui uma coisa que já pontuei, né? A diferença entre tradição e tradicionalismo. Tradição é a fé viva. Acho que passou direto aí, comeu um estágio do meu slide. Mas tradição é boa. O tradicionalismo ele mata. A tradição é a fé viva daqueles que já morreram, que deve ser preservada, cultivada, alimentada, restaurada, ressignificada. Mas o tradicionalismo é a fé morta dos que ainda vivem. Se você crê como eu que Paulo foi o príncipe dos apóstolos, apesar de ter sido um apóstolo chamado de temporão, ou nascido fora de tempo, porque ele não pertenceu ao colégio de Jesus, ele não conviveu diretamente com Jesus, mas ele teve uma experiência muito forte com Jesus. Se você pensa assim, então nós devemos nos inspirar nele e ver a inteligência que Paulo teve para a comunicação do Evangelho. A Bíblia diz que enquanto Paulo os esperava em Atenas, eles haviam saído, Paulo saiu fugido de Bereia, estava esperando Silas e Timóteo chegarem também em Atenas. Enquanto ele os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Versículo 16, numa outra tradução, ele diz que enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. E a palavra idolatria aqui no original significa grande quantidade de ídolos. Havia um pulsar do coração, ou no coração do príncipe dos apóstolos. Sabe por quem? Pelos perdidos.
Paulo ficou indignado, ele ficou exasperado com a quantidade de ídolos em Atenas. Eu queria dizer, queridos, que antes do pulsar, antes da inteligência, ou antes do pulsar da nossa mente, das estratégias, vem o pulsar do nosso coração. Antes da intelectualidade, vem a paixão, o amor por Cristo. Antes do conhecimento, vem este coração ardente pelo Salvador Jesus Cristo. E eu tenho desafiado esta igreja neste sentido, desse despertamento, desta volta ao primeiro amor. Isto é o mais importante, inclusive mais do que o próprio conhecimento. Diz a Bíblia que o espírito interior de Paulo agitou-se dentro dele ao andar pela cidade e ver tanta idolatria. Queridos, o pecado causava uma indignação no coração do apóstolo Paulo. O estado de ignorância da sociedade, dos homens daquela época, o deixava profundamente triste. Uma tristeza que até mesmo gerava dentro dele uma revolta. Era mais ou menos Paulo dizendo assim: como pode essas pessoas tão inteligentes, tão cultas, os mais cultos de toda a terra estão aqui em Atenas, o centro da cultura mundial. Era o Império Romano, mas a cultura ainda era helênica, era grega. Ainda imperava a cultura grega. Como pode essas pessoas inteligentes acreditarem na criatura, mas não no Criador? Elas estão cegas, elas estão perdidas, nada sabem de Deus, nada sabem da eternidade. Queridos, antes de montar estratégias para o crescimento da igreja, o nosso coração precisa pulsar pelos perdidos. A liderança dessa igreja precisa pulsar, o seu coração precisa pulsar por aqueles que ainda não foram chamados por Deus. Eu estou vivendo uma experiência nova, há alguns anos já, há 3 anos e pouco, de morar no centro de Sorocaba. Eu nasci aqui, mas sempre vivi na melhor zona de Sorocaba, zona oeste. Cada um puxa a brasa para a sua sardinha, nos altos da Avenida General Carneiro. Mas eu estou morando no centro, é uma experiência nova para mim. E queridos, eu vejo pessoas necessitadas todos os dias. Isso me faz mal, me entristece ver jovens entre 20, 30, até 40 anos, e mais também, jogado nas ruas dessa cidade. Pessoas que têm uma saúde perfeita, mas que têm um coração que foi completamente degenerado. Inclusive me corta o coração ver uma jovem mãe de uma amiguinha da Isabelle, de 2 anos atrás, quando ela estudava aqui no CEI 15, nós nos encontrávamos. A menina veio brincar no nosso apartamento, a Isabelle foi brincar na casa não sei se não era da mãe, mas era da avó, que não era avó, enfim, foi brincar lá. É triste, cortou o coração da Egli, cortou o meu coração ao ver essa moça na praça, queridos, no meio daqueles que passam o dia na praça, aqui para cima. Nada de novo acontecerá em nossa igreja enquanto nós não tivermos um coração ardente pelos que estão perdidos. Enquanto isso não for prioridade para nós, olhe ao seu redor, olhe para as pessoas que estão ao seu redor, olhe para os seus amigos, olhe para os seus parentes, veja quanta ignorância no bom sentido, da falta de conhecimento, eles estão imergidos. A situação dessas pessoas que você ama e gosta não arde em seu coração?
não move as suas entranhas como moveu as entranhas de Paulo, não lhe causa indignação, tristeza, mas precisa causar, queridos, precisa, sabe, senão os nossos projetos não sairão do papel, como igreja, como primeira IPI, nosso planejamento não chegará a lugar nenhum, nós ficaremos anos e anos divagando sobre as melhores estratégias, se pode ou não pode, se compra ou não compra, se muda ou não muda, se faz ou se não faz. Uma igreja para hoje, uma igreja relevante, sal da terra e luz do mundo, é uma igreja que pulsa pelo perdido. O coração de Jesus pulsava pelos perdidos, o coração do apóstolo Paulo também. Esse é o primeiro ponto, mas havia no coração de Paulo também, além do coração, um pulsar da sua mente, esse pulsar do coração de Paulo pelos de fora do redil do bom pastor, fazia com que a sua mente, a sua capacidade intelectual trabalhasse ao máximo para alcançá-los. E eu queria me deter um pouquinho mais nesse pulsar da inteligência do apóstolo Paulo. Uma igreja inteligente é uma igreja que busca formas de comunicar o evangelho às pessoas da sua cidade. Diz o versículo 17 que Paulo dissertava com os judeus na sinagoga, com os gentios piedosos, ele discutia também na praça, todos os dias, entre os quais se encontravam ali. Queridos, o olhar do príncipe dos apóstolos era um olhar para dentro, mas era um olhar também para fora. Você precisa pensar, eu também preciso pensar em servir a Cristo, a usar os seus dons, os meus dons, aqui dentro deste cubo, dentro dessas quatro paredes, ou melhor, dentro dessa colmeia. Mas também você precisa, eu preciso, pensar em servir a Cristo fora desse ambiente. Porque se nós formos cristãos que convivem ou que manifestam a sua fé e os seus dons tão somente nesse espaço, com o passar dos anos nós mataremos esta comunidade, porque não haverá renovação, e nós não estaremos cumprindo o mandato de Jesus: ide e fazei discípulos de todas as nações. É certo que nós, enquanto liderança dessa igreja, devemos ser os facilitadores, para que os nossos eventos sejam também olhando para fora da colmeia. Portanto, ser uma igreja inteligente, uma igreja para hoje, é ser uma igreja que rompe as suas atividades porta fora deste recinto de oração. Quando Paulo se dispôs a ir no Areópago, ele sabia que era um espaço cultural. Ele sabia que do ponto de vista judaico, da religião judaica, aquele lugar era um lugar pagão. Não era considerado pela religião judaica como um lugar sagrado. E Paulo sabia que os judeus que o perseguiam sempre, saiu fugido de várias cidades, iriam criticá-lo por entrar no Areópago para discutir com os gregos, com os filósofos. Mas ele foi. Quando hoje, queridos, igrejas estão buscando espaços alternativos, e a gente tem visto isso, acompanhado, sala de hotéis, algumas se reúnem em galpões, seja um lugar que não se pareça com um santuário. Antes de nós desferirmos os nossos golpes, nós precisamos entender o esforço dessas comunidades.
para alcançar os de fora, a semelhança do apóstolo Paulo. Você se lembra o lugar onde se converteu a primeira pessoa da Europa? Foi numa sinagoga? Foi num templo? Foi à beira do rio. À beira do rio diz que havia um espaço ali de oração. Paulo se aproxima, havia várias mulheres ali. Ele prega o evangelho e se converte. Lídia, ela creu e todos da sua casa, da sua família foram batizados. Uma igreja inteligente, uma igreja para hoje é uma igreja que não sacraliza lugares, mas sacraliza pessoas e atitudes. Pessoas são santas porque o santo habita em seus corações. Atitudes são santas quando estão de acordo com a palavra. Como o nosso texto lido, Deus não habita em santuários feitos por mãos humanas. É óbvio que nós devemos separar lugares, consagrar lugares, para nos reunir, para que haja uma maior conexão com Deus. Mas uma igreja inteligente não fica presa a lugares sagrados. No Antigo Testamento o povo era preso a lugares sagrados. No Novo Testamento absolutamente não era, nunca foi. Era uma igreja em movimento, nas casas. Diz o texto também que Paulo, então uma igreja inteligente é que olha para dentro e olha para fora. É uma igreja que busca espaços alternativos, mas é uma igreja também que dialoga intelectualmente. Diz o texto que ele discutia na praça com os filósofos epicureus e estoicos. Este pulsar do coração de Paulo fazia que também houvesse um pulsar da sua mente. Ele tinha um grande zelo pelo estudo das Escrituras. Paulo era um homem preparado. Atenas era o centro do conhecimento, da ciência, da filosofia. Os filósofos epicureus não acreditavam na ressurreição. Eles diziam: a vida acaba aqui, comamos e bebamos, vamos aproveitar, a vida é curta, porque amanhã morreremos. Mas Paulo pregava Jesus e a ressurreição, diz o texto. Os estoicos, eles eram fatalistas, eles achavam que tudo estava determinado, que nada poderia mudar. Mas Paulo estava dizendo para eles: sim, pode mudar. Arrependam-se, tem uma nova vida, há uma chance, há uma nova chance. Queridos, uma igreja inteligente é uma igreja preparada intelectualmente. É você, jovem, que está no meio da sua universidade, e você sabe dialogar com os outros universitários e com os seus colegas. É você, empresário, que sabe dialogar com seus funcionários. É você, professor, que sabe deixar uma porta aberta para uma pergunta a respeito de Deus e da vida espiritual. Uma igreja inteligente é uma igreja que dialoga. É uma igreja que discute, que tem argumentos, que mostra a sua capacidade, o seu preparo. Ou seja, é uma igreja que não ignora o conhecimento geral. A minha mãe era católica, se converteu há muitos anos atrás, e ela se converteu na igreja presbiteriana independente. Na época eles viviam em Capão Bonito, eu não existia. Quando eu nasci já eram presbiterianos. Eu poderia ter nascido na igreja Assembleia, que é uma boa igreja, a igreja batista. Poderia ter na metodista, uma pentecostal, não sei. Mas eu agradeço a Deus pela igreja presbiteriana, porque a igreja presbiteriana, ela zela pelo conhecimento das Escrituras e pela razão. Não é uma fé irracional,
Nós entendemos também que o crer não abandona o pensar. Nós entendemos que a fé também é racional, mas que a fé é além do racional. Mas notem uma outra coisa. Paulo observa que o povo ateniense é muito religioso. A idolatria que indignou o coração de Paulo não fez com que Paulo atacasse ferozmente aquelas pessoas. Pelo contrário, Paulo foi polido, Paulo foi educado, Paulo foi inteligente. Ele disse: em tudo os vejo acentuadamente religiosos. Paulo fez um elogio aos atenienses. Sabe por quê? Porque Paulo respeitava as diferenças. Ele tinha uma posição firme, a qual ele deu, mas ele respeitava as pessoas. Nós precisamos ser uma igreja inteligente, que respeite as diferenças, e com esse respeito ele abriu uma porta para comunicar o Evangelho. Eu posso dizer que para alguns comunicadores evangélicos falta inteligência, porque eles são tão mal educados, gritam tanto, ofendem, que eles geram tão somente animosidade entre evangélicos e católicos, entre evangélicos e espíritas, entre evangélicos e artistas, entre evangélicos e a mídia. Eu fico pensando porque a Rede Globo, quando coloca um crente, um evangélico numa novela, porque é só para falar mal, só para satirizar. Sou contra isso, mas eu creio que em grande parte é porque falta inteligência da nossa parte, dos cristãos brasileiros, como se comportar como cristão. Essa é uma das razões porque eles fazem isso. Uma igreja inteligente olha para fora. Uma igreja inteligente busca espaços alternativos, é preparada intelectualmente, respeita as diferenças, mas ainda, queridos, ela procura um link, ela procura um ponto de contato com a cultura para comunicar o Evangelho. Versículo 23 diz que tem a expressão passando e observando. Numa outra tradução, quem sabe a sua aí, diz no versículo 23, andando pela cidade. Paulo diz: observei cuidadosamente seus objetos de culto. Queridos, uma igreja para o século 21 é uma igreja que procura fazer conexão com o mundo. O que podemos fazer? O que podemos encontrar no local em que nós estamos para fazer uma ponte entre a igreja e a cidade? Havia no príncipe dos apóstolos uma intencionalidade. A sua mente era uma mente aguçada. O seu olhar era um olhar atento, era um olhar perspicaz para encontrar um link, uma oportunidade, um ponto de contato. Queridos, nós precisamos imitar o apóstolo. Eu vivo num contexto, eu moro num prédio aqui, próximo da igreja. Quais são os pontos de contato para que no meu prédio eu comunique o Evangelho? Um ponto de contato é o que vocês fazem anualmente lá, o coral faz, né? Nós temos uma cantata na época, em dezembro. Grande parte dos moradores descem para assistir a cantata. Esse é um ponto de contato. Mas, no meu caso, o meu ponto de contato foi uma mesa de ping-pong. Sabiam que eu fiz curso de ping-pong? 5 anos, queridos. 5 anos eu fiz curso de ping-pong. Em São Paulo ainda. Viajava todo dia
né? Pegava o ônibus Cometão aqui 5 horas, chegava às 7, às 10h30 vinha embora. 5 anos. No intervalo do seminário, eu jogava ping-pong. E aí, não está aqui novamente. Toda vez que eu falo dele, ele não está aqui. O Alex, o japonês, a Joel, são os meus vizinhos, viajaram para a cidade dos pais esse final de semana. Mas o Alex era um dos que jogavam ping-pong. O japonês é bom, né? Ainda bem que eu fiz curso. E nós estamos conversando amizade, eu contei essa experiência que, resumindo, o ping-pong foi o link, o ponto de contato que eu fiz para comunicar o Evangelho com o Alex. E agora eu estou discipulando ele e a sua esposa. Paulo achou o ponto de contato, era a religiosidade do povo. Paulo achou um ponto de contato, era um altar que estava escrito ao Deus desconhecido. Ele viu ali uma oportunidade, foi a partir desse ponto de contato que Paulo comunicou o Evangelho. Uma igreja inteligente faz isto. Deixa eu falar uma coisa, queridos. Nós aprendemos desde sempre, e nós ensinamos ainda hoje isso, eu ensino. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, amém? O mundo está no maligno. A cultura mundana, ela é maligna, ela é perversa, ela da trapaça, ela da inveja, ela do ódio, ela da violência. Mas nós não devemos olhar o mundo como inimigo, tão simplesmente, ou como maligno. Esse mundo foi criado por Deus. As pessoas que estão padecendo, elas são criadas à imagem e semelhança de Deus. Esse mundo nos dá dezenas de oportunidades para comunicar a graça salvadora de Jesus. Então não olhe para o mundo e não se feche para o mundo, mas entre no mundo e faça a diferença no mundo. Toda cultura há nuances de bondade e de ruindade. E nós devemos aproveitar esses pontos de aproximação para comunicar o Evangelho. Estava ouvindo um CD no meu carro essa semana, um CD que a IPI do Brasil lançou, e tinha uma faixa de um grupo chamado Os Cabras de Cristo. E a música em ritmo de... como é que é mesmo o ritmo lá? Esqueci agora. Tão comum lá no Nordeste. E a música dizia assim: eu sou crente, ó gente. Com triângulo, né, com aqueles elementos de percussão lá do Nordeste, comunicando o Evangelho num outro ritmo. Veja, às vezes a gente sacraliza um ritmo, sacraliza um hino. Não, nós devemos sacralizar pessoas e atitudes. Mas havia um pulsar ainda no coração do apóstolo Paulo, não somente do seu coração pelos perdidos, não só da sua mente inteligente como comunicar o Evangelho, mas também havia um pulsar no coração de Paulo para o Evangelho. Pelo Evangelho. Eu falava na semana passada que um dos equívocos da igreja atualmente é que as igrejas modernas, contemporâneas, que elas querem ser bem vistas pela sociedade, querem ser aceitas, elas se esquivam muitas vezes de pregar o Evangelho. Grande parte da pregação dessas igrejas são pregações de autoajuda. São mensagens que falam o que o coração das pessoas querem ouvir. São mensagens que massageiam o coração, mas que não converte. Paulo diz: o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. Paulo,
ele encontra um ponto de contato, mas ele traz para esse ponto de contato uma ressignificação da verdade, uma ressignificação de quem é Deus, uma ressignificação do que é a vida. Queridos, isto é evangelho. Evangelho. Ele diz no versículo 23: pois esse que adorais sem conhecer, é precisamente o que eu vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo Ele Senhor do céu e da terra. Aí ele começa a ressignificar, ele diz: não habita em santuários feitos por mãos humanas. E aí ele ressignifica mais um pouco, ele diz: nem é servido por mãos humanas. Ele não é manipulável, ele não ele não pode ser comprado. Ele ressignificou a visão distorcida de Deus. Ele acha um ponto de contato, ele respeita e elogia a religiosidade, mas ele não faz média na hora de comunicar o Evangelho, porque havia no coração do príncipe dos apóstolos este pulsar pelo Evangelho. Aos coríntios ele diz: porque eu decidi nada saber entre vós, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Aos epicureus que acreditavam que morreu, acabou, ele diz claramente: haverá ressurreição. Aos estoicos que não viam possibilidade de mudança, ele diz claramente: Deus dá a cada um uma nova chance. Arrependam-se, mudem de vida. E se você olhar atentamente esse texto, esse trecho que nós lemos, Paulo, em poucas palavras, linearmente, majestosamente, ele passa todo o plano de salvação. Ele afirma que Deus é o Criador, que todos nós viemos dele. Ele afirma a grandeza de Deus, a soberania de Deus, mas ele diz que também que todos pecaram e que todos estão sob o julgamento divino. Ele diz que chegará o dia em que ele voltará e ele trará à luz todas as coisas, mas ele fala também que há uma possibilidade de salvação, e ele fala também da ressurreição e da vida eterna. Queridos, uma igreja inteligente não perde o pulsar pelo Evangelho. Sabe por quê? Porque senão toda a perspicácia, toda a sabedoria, toda a inteligência, todo o método, toda a organização, toda a beleza, toda a música, todos os eventos que usar para atrair os perdidos, não adiantará. Porque só o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Qualquer pregação da igreja que não seja o Evangelho, vou te dizer uma coisa, só fará cócegas na alma, mas não converte, não regenera, não produz nova vida. Uma igreja inteligente, uma igreja para hoje precisa ser uma igreja inteligente. Precisa olhar para a cultura e não demonizá-la, olhar para a cultura e procurar um ponto de ligação para comunicar o Evangelho. Então a minha oração tem sido que esta igreja centenária, cravada no coração da nossa cidade, seja iluminada pelo Espírito Santo, descubra a sua vocação e o seu propósito de estar aqui neste lugar, e que esta igreja, que
que sou eu e você, seja poderosamente usada por Deus para comunicar o Evangelho com eficiência, com resultado. E eu tenho uma palavrinha para você nesta noite, meu querido, minha querida. Não espere a instituição Primeira Igreja Presbiteriana Independente de Sorocaba agir. Não espere esta igreja agir. Haja você mesmo. Descubra esses pontos de contato. Comece você mesmo, fazendo o mesmo que Paulo fez. Faça pontes entre sua profissão e o Evangelho, entre o teu conhecimento e os perdidos, entre a cultura e a palavra de Deus, entre você e as pessoas que você vive. O apóstolo João, lá em 1 João, no finalzinho da Bíblia, ele diz: aquele que tem o Filho de Deus tem a vida eterna. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida eterna. A vida eterna, a ressurreição, ela está somente em Cristo. E as pessoas precisam saber disso. Eu digo essa palavra para você e para mim, porque a igreja não é isso aqui. A igreja é você. A igreja sou eu. Deve começar em mim. Deve começar em você. Amém. Que Deus nos abençoe e acrescente essa palavra em nosso coração. Amém.